Bom, já Hare Krishna, então, hoje é o Bhagavad Gita, Satipurari Goswami Maharaj, né? Então, capítulo 6, se eu não me engano, né? Texto 10. Bom, o yogi deve sempre concentrar a sua mente no ser, permanecendo sozinho em um lugar afastado, com sua mente e corpo controlados, livre do desejo e desprovisto de toda a posse, né? Então, verso 10 ao 13, eu vou comentar agora, hein? Krishna explica como é que o yogi deve se sentar para meditar. Ele deve fazer isso no lugar afastado, Rajasi. Mas além da meditação em si mesmo, implica entrar na recâmara privada do coração com a maior das seriedades, né? E o sentido desse verso é que a pessoa deve encontrar um lugar agradável, livre de toda influência perturbadora, favorável para a prática espiritual. O yoga deve estar sozinho para cuidar da sua mente, de sentidos controlados. A mente deve estar livre de toda distração para ter êxito na yoga. Existem 5 planos ou etapas mentais, dois dos quais são a única e verdadeira favoráveis para o yoga. Kshipta, que se refere ao plano mental, no qual estamos sob a influência daquilo que a gente gosta, ou não, ou que a gente não gosta. A mente fica absorta nos objetos materiais. E muda se refere à sonolência mental. Vikshipta se refere à condição inquieta da mente. Ekagra se refere à concentração exclusiva da mente em um só ponto. Nirodha implica na restrição completa do pensamento. Os planos Kshipta e Muda se encontram governados por Tamoguna. Os mesmos não são em absoluto favoráveis no cultivo do Yoga Samadhi. Vikshipta é a influência de Rajoguna. Essa condição inquieta da mente permite a pessoa experimentar um Samadhi ocasional. Neste plano mental, a inquieta mente absorta nos objetos sentidos pode, por momentos, se concentrar na meditação. Entretanto, esse dhyana é de curta duração. É nessa etapa de Ekagra, quando a guna de Sattva predomina, que o praticante de yoga pode experimentar um samadhi contínuo. Isso se conhece como Sampragnata Samadhi, cujo cultivo Krishna está recomendado aqui. No estado mental de Nirodha, todo pensamento é restringido e a pessoa experimenta a Sampragnata Samadhi. Isso será analisado logo neste mesmo capítulo. A pessoa deve praticar meditação em bhajana, com conhecimento e esses planos mentais, e jogar o próprio êxito de acordo a isso, né? E julgar o próprio êxito de acordo com isso. Então, vamos lá. O texto, então, aqui no final eu falei planos mentais, né? E julgar, né? Eu falei jogar, né? Mas eu errei aqui. Julgar, né? Interpretar, enfim. Bom, texto 11. Ele deve estabelecer um assento firme para si mesmo em um lugar limpo. O mesmo não deve ser nem demasiadamente elevado, nem demasiadamente baixo. Deve estar recoberto com erva kusha, uma pele de veado e uma tela. Um comentário. O assento daquele que medita, né, deve estar ligeiramente elevado e firme, de forma que possa suportar suficiente, que seja um suporte, que tenha um suporte suficiente e não fique sujeito ao movimento, né? Tem que estar firme, isso que ele quer falar. Se sua asana é demasiadamente alta ou demasiadamente baixa, isso causará uma perturbação. Se a asana é demasiadamente alta, o meditador poderá cair dali durante o estado de transe. Se é demasiadamente baixa, as criaturas do bosque poderão perturbá-lo. E por isso, então o seu samadhi. Bom, na antiguidade, nos tempos antigos, a asana consistia de erva kusha, sobre a qual se colocava uma pele de tigre ou veado, e isso era logo recoberto com uma capa de tela.
Tem o nome aqui que ele fala, né? Chailagina Kushotaram. Bom, Patanjali revela que a essência da asana é de construir um assento que seja firme e prazeroso. Este assento deve ser próprio, um assento próprio da pessoa, né? Asana Atmanaha, e deve exclusivamente ser utilizado com o propósito da meditação. Se o assento pertence a outra pessoa, a pessoa poderia se perturbar devido à incertidão se o dono quer utilizá-lo ou não. Bom, algo assim. Texto 12. Fixando somente um ponto e controlando todas as atividades do seu sentido, ele deve sentar-se no assento e ocupar-se em yoga com o objetivo da autopurificação, ou de autopurificar-se. Bom, comentário que Krishna menciona que a pessoa deve praticar Ekagra, Sampragnata Samadhi. A ênfase no ato de sentar implica na meditação, não deve tentar se fazer. Isso não pode ser feito estando encostado ou de pé. Tal instrução é também encontrada no Vedanta Sutra, né? Ele fala assim, né? E devido a que a meditação só é possível na postura... falando que a meditação só é possível na postura sentada, né? Dhyana Chacha. Entretanto, a pessoa deve se enfocar unidirecionalmente, ou a concentração da mente representa a essência de toda meditação. As condições estabelecidas para meditar se encontram subordinadas ao fato da pessoa se ocupar em dita prática. Essas condições são favoráveis para alcançar a concentração mental, ainda assim, onde seja, quando seja e como seja, a pessoa pode se concentrar somente em Deus, ele deve fazê-lo. Os mandatos escriturais previamente mencionados, ligados aos detalhes da prática meditativa, não são transgredidos no caso de não estar todos eles em seu lugar. Portanto, o melhor lugar para a meditação é aquele que seja favorável para a concentração da mente. Jatra ekagrata tatra visheshataha. Texto 13. Mantendo reto seu corpo, cabeça e pescoço, ele deve permanecer imóvel, inalterável, concentrando sua visão na ponta do seu nariz, sem permitir que essa se divague para aqui e para ali. Logo depois de ter completado a primeira metade desse verso, sua descrição acerca de como deve se sentar para meditar, Krishna prossegue com a segunda metade desse verso, com a análise de como a pessoa deve meditar no marco do cultivo do Sampragnata Samadhi, e continua com essa descrição no verso seguinte, verso 14 agora. Vamos lá. Com sua mente quieta, livre do temor, observando o voto de castidade, controlando sua mente ao fixar seus pensamentos em mim, ele deve se sentar concentrado na devoção, tendo-me como objeto supremo. Bom, como foco central, tudo que tem sido descrito até o momento se encontra a instrução de Cristo nesse verso. Tendo-me como objeto supremo, de fato, se uma pessoa é capaz de fixar somente em Cristo de uma forma ou outra, ela se situa em yoga. Ao descrever-se a si mesmo como foco central de Dhyana Yoga, Krishna se identificou como Paramatma situado no coração de todos os seres vivos. Aqui Krishna menospreza indiretamente a aquisição dos poderes yogicos, siddhis, os quais podem ser adquiridos mediante uma concentração unidirecional nos objetos materiais. Dessa forma, sempre disciplinando o ser, o yogi cuja mente está controlada alcança a paz suprema, se situa em mim, mas além de cessar a existência material. Que Krishna define aquilo que já está mais além da mera cessação da existência material, Nirvana Paramam, como a meta última da yoga, união no amor com Krishna, Matsanshtaham. Isso é alcançado logo depois de uma prática prolongada.
Baladev Debhushana chama isto o mais elevado limite da liberação, aqui a concepção do Nirvana, mencionada pela primeira vez no capítulo 2, tem sido foi incluída em Krishna. Bom, a paz suprema, que já está mais além da cessação da existência material, fica incorporada dentro da experiência de Krishna mesmo. Qual será então a experiência direta de Krishna para o seu devoto? Isto é a Sampragnata Samadhi, onde o pensamento fica refreado, nidhyata manasaha, capturado pelo encanto da beleza de Krishna. Isso se alcança através de uma prática constante, Junjam, onde ele fixa a mente em Krishna, Sampragnata Samadhi. Logo em seguida, Krishna falará a respeito daquela moderação que é o central no caminho do yoga, deixando claro que a yoga não tem a ver com o mundo material, mesmo em termos de já que seja em termos de correr atrás dele ou de escapar dele. Bom, texto 16. Ó Arjuna, não se alcança yoga por comer demasiadamente ou comer muito pouco, nem tampouco a yoga é para aqueles que estão habituados a dormir demasiado ou dormir muito pouco. Bom, comer excessivamente será causa de doenças, né? Se alguém come muito pouco, o corpo não estará devidamente alimentado. O não comer demasiado nem pouco pode também referir-se à prescrição yoga de encher a metade do estômago com comida e um quarto com água, deixando a quarta parte restante para que o ar circule. Com respeito ao descanso, o yoga permanece desperto no começo e ao final da noite, dormindo unicamente no período intermediário. Havendo falado daquilo que um yogi não deve fazer, logo Krishna explica aquilo que ele deve fazer. Ele começa o texto 17, né? A prática da yoga destrói as misérias daquela pessoa que é disciplinada ao comer e ao se relaxar, que executa seus deveres diligentemente e que é equilibrada em seu sono e vigília. A necessidade da disciplina na moderação do comer e dormir, relaxar-se e outras atividades não somente se aplica na busca espiritual, senão também no bem-estar material. O jejuar de forma extrema e a privação do sono não são recomendados aqui. A palavra yukta implica aquilo que é adquirido sem excessiva dificuldade. A pessoa deve ser sensata em sua prática de yoga, né? Texto 18. Quando o yogi se situa unicamente em seu ser, com a mente controlada e livre da ânsia em relação a todo desejo material, e neste momento se diz que ele tem alcançado a yoga. 19, né? Um yogi cuja mente está controlada e estabelecida na yoga é tal como uma lâmpada que não tremula, né, em um lugar onde sopra o vento. Texto 20, 25. 25. A yoga é o nome que se dá àquele estado de dissolução de toda aflição nascida do contato material, onde a mente do adepto se detém, tendo ficado refreada pela sua prática disciplinada, através da qual ele contempla o ser por meio do ser e se encontra assim autossatisfeito, onde ele chega a conhecer o gozo ilimitado que existe mais além dos sentidos. Porém, o que é compreendido pela inteligência pura da alma, em onde uma vez estabelecida, já nunca mais se duvida da verdade, e que por alcançá-lo uma pessoa pensa que já não existe nada maior a ser alcançado. E ao ficar situado nele, a pessoa não fica perturbada, inclusive ante grandes dificuldades. Para alcançar isto, uma pessoa deve ocupar-se na prática da yoga com determinação, com sua mente sempre confiada em obter o êxito,
Sem exceção alguma, ele deve abandonar todos os caprichos, né, nascido dos desejos, e controlar seus sentidos em todas as direções através da mente. Gradualmente, passo a passo, ele deve ficar quieto, com uma inteligência sustenta pela convicção, com sua mente estabelecida na autorrealização. Ele deve cessar toda essa atividade mental. Tá, agora o comentário. Desde o verso 20 até o 23, Krishna fala a respeito de Asampragnata Samadhi. Nos versos 24 e 25, Krishna fala a respeito das práticas que se encontram no começo ao final do processo do yoga. Abandonar todo capricho é o sintoma do começo do processo do yoga, né? Enquanto que cessar toda atividade mental é o sinal da pessoa ter completado dito processo. Cessar toda atividade mental se alcança quando a mente fica absorvida no absoluto. Vishwanath Thakur comenta nesses versos aí, que tem que ser lidos em conjunto, sendo descrições da condição chamada Yoga Samadhi. Então o glossário aí, Mukta Kulayu Pasyamanam, ó Santo Nome, você é adorado pelas almas liberadas, né? E vamos agora para o Siddhanta, né? Bom, quando Krishna encontrar com Radha... quando Krishna quer se encontrar com Radha e houve uma separação e de alguma maneira Radha ficou ofendida com Krishna, Krishna quer se aproximar de Radha, mas as manjaris não deixam. Então ele pede que Subala o ajude. Então ele fica cantando Radha Nam, Radha Nam, isso agrada Radha. Uma vez Chaitanya Mahaprabhu pediu para que fosse feito um debate depois do Ratha Jatra entre Srivas e Swarupa Damodara. O debate seria sobre Vrindavana e Vaikunta. Srivas começa a falar nas glórias de Vaikunta. Srivas é Narada Muni e ele fala de Lakshmis, etc. Já Swarupa Damodara fala sobre Vrindavana. Swarupa Damodara é Lalita, está no humor de Raga Bhakti, e fala das vacas Kamadenu, as quais podem satisfazer todos os desejos. Mas algo interessante que ele fala é que essas vacas capazes de satisfazer todos os desejos, os habitantes de Vrindavana não querem nada, só estão atraídos pelo amor a Krishna. Madhura Rasa é Adirasa, Mukta Rasa, a raça primária e original. As outras raças ajudam a Madhura Rasa, eles podem estar lá junto com Madhura Rasa, porque também não tem desejo pessoal. Quando Krishna toca a flauta, todas as gopis se aproximam dele, exceto uma. Então ele percebe que ainda falta e que precisa aperfeiçoar sua música. Diz que Mahaprabhu está anulando a justiça. O que ele entrega é pura misericórdia. Quando Krishna toca a sua flauta e somente as gopis percebem que Krishna está chamando elas, mas as vacas e vaqueirinhos também entendem que o que Krishna está fazendo é atraí-las. Ninguém poderia pensar, eu não quero estar em Shakyarasa, Vatsalarasa, porque Krishna nem pensa na gente, somente nas gopis. Mas este é um pensamento equivocado. Se diz que todos correm onde os anjos temem pisar. Não se pode ter um desejo separado. Se você tem um desejo separado, não irá participar disso. O Vatsalarasa, que externamente mostra uma certa oposição à Madhura Rasa, porque é algo escondido. Krishna tem que encontrar com Radha de maneira escondida, e isso prejudica um pouco o Vatsalarasa, mas apenas externamente, porque as raças estão se ajudando entre si. Se eu quero ir para Vrindavan, tenho que esperar pacientemente que a misericórdia chegue até mim. Se vejo alguém na minha frente que recebe a misericórdia, eu devo pensar feliz, chegou para ela, em algum momento irá chegar para mim também. Bom, se uma pessoa na nossa frente recebe misericórdia, devo ficar encorajado, pensando que incrível, isso realmente está disponível assim, e assim ficar feliz. Percepção dos sentidos e a mente são limitadas em sua capacidade de outorgar conhecimento. Passando sobre Pratyaksha e Anumana,
Tem Shabda Brahma, que é o som revelado, isso é superior. Quando falamos de conhecimento perfeito, é porque estamos preocupados com a felicidade perfeita. Por Shiva conhecer o mundo, ele se afasta no mundo material. Nós podemos conhecer tudo e não ser felizes. Conhecer tudo pode ser uma tarefa grande e difícil de ser executada, mas isso não nos traz felicidade. Revolução significa que existe um método, um meio perfeito do conhecimento. O Sr. Shiva conhece tudo, cada partícula da areia, ele realmente entendeu o mundo material. Se o perfeito pode dar o conhecimento para que o imperfeito possa conhecê-lo, então o imperfeito pode conhecer perfeitamente. Ele começa o capítulo 9 com esse verso e termina com Mamanabhava Bhaktu, onde ele irá mostrar o rei do conhecimento. Mais confidencial, a conclusão é que primeiro você deve conhecer o amor e depois se render e se entregar a esse amor. Cantar é classificado como Swarupa Siddha Bhakti. Bom, agora a gente vai para o Hari Bhakti Lasa aqui. É o 250, 251. Não existe dúvida que as pessoas que estão no modo da bondade alcançam fama, fortuna, magnanimidade, nascimento em boa família e felicidade, simplesmente por educar pessoas na ciência da consciência de Krishna, assim como o Senhor Supremo Vishnu é o semideuses, é o mais elevado entre os semideuses, e a distribuição de conhecimento é a maior caridade. Aqui agora vamos para o versos. Bom, versos aí, para seguir aí a ordem, é o 143 parece, né? Vamos ver a ordem que está aí. E versinhos para a gente recordar aí alguns trechinhos dos versos, né? Vamos lá. Então, Kumara Chare Pragno. O que significa isso? Significa, na infância, uma pessoa inteligente deveria praticar, né? Dharmam Bhagavatam, serviço devocional a Bhagavan, né? Então vamos lá. Shuka Dukkha Pradona Nyaha, doador de felicidade e angústia, né? Não há outro, né? Mitrodasina Pavaha, sua percepção de amigos, grupos, neutros, inimigos, né? Samsaras e toda a vida material que ele destrói, que constrói em torno dessa percepção, Tamasaha Kritaha, são simplesmente criados pela ignorância, né? E aí, na última aqui, esse aqui, bom, Já Nisha Sarva Bhutanam, o que é noite para todos os seres, Tasyan Jagharti Samyami, é hora de despertar para o autocontrolado. Agora o filosofando. Bom, filosofando ficou. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. E Prapana Jivanamrita, que é a vida néctar das almas rendidas, né? A gente está aí no verso. Está no verso 15, né? Uma alma rendida tem sucesso em todos os empreendimentos. Na densa escuridão deste mundo material que está inundado de ignorância e sono, aqueles que se rendem aos santos pés de Lord Sri Hari obtêm sucesso em todos os empreendimentos, quanto a isso não há dúvida.